planejamento político, técnico, administrativo e financeiro a diversas entidades aí pelo Brasil. E hoje a gente vai estar aqui falando, né, nosso percurso formativo, cujo tema é planejamento com competências no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Já queria de antemão agradecer novamente a colaboração do José Arthur, tá bom? Ele que é trabalhador do SUAS, especialista em educação do SENAC, sócio fundador da Escola ECO de Educação Social, presta assessoria e consultoria aos estados e municípios, servidor público. Então, João José Arthur, me ouve? Sim, estou escutando. Podemos iniciar? Fique à vontade, viu? Eu vou compartilhar aqui ou você compartilha? Posso continuar? Pessoal, vocês estão visualizando o slide? Estão visualizando? Sim. Sim, tá dando para ver perfeitamente. José Arthur? Estou conseguindo ver. Fique à vontade para iniciar. Obrigada. Gente, só contextualizando, tá bom? Reiterando aqui que essa é a segunda parte da primeira atividade que eu tive aqui junto com a Capemisa, que foi lá em maio, como vocês estão vendo aí na data, né? E na ocasião eu não consegui finalizar, né? A gente ficou tão aqui conversando, houve tantas perguntas que eu não finalizei. E aí eu assumi o compromisso, né, junto com a presidência aí do Instituto, para fazer a segunda parte da apresentação, que era justamente a importância do planejamento por percursos, né? Dar algumas pistas de como conduzir esse processo de planejamento, entender a instrumentalidade do percurso dentro do serviço de convivência. Alguém aqui estava no primeiro dia que a gente se encontrou? Pode comentar aí se veio no primeiro dia ou se é a primeira vez que vocês estão me vendo. Eu sou a primeira vez. Eu também sou a primeira vez. Primeira vez também. Primeira vez. Primeira vez também. Então eu não sei quem é que está passando. Pode passar aí, eu vou fazer uma breve apresentação minha. A Letícia já me apresentou, mas eu vou me apresentar brevemente aqui, só para vocês me conhecerem. Alguém pode passar? Bom, quem sou eu? Pode passar. Pode passar. Eu sou José Arthur Castilho, sou de Belém do Pará, sou graduado em Biologia, né? E costumo brincar que eu sou um biólogo meio diferente, porque eu não tinha muita noção do que eu queria fazer da minha vida quando eu tinha 17, 18 anos. E aí eu falei, eu gosto de fazer, eu gosto da disciplina biologia, eu estou bem com essa matéria, eu vou fazer essa faculdade. E só que aí eu não gostava muito do meio do mato, não gostava muito do laboratório, gostava da sala de aula. Só que dentro da sala de aula, não gostava de dar aula de biologia. Eu falei, caraca, perdi meu tempo aqui, mas, né, levei até o final esse passo da minha vida. Então, eu me expus, né, como a faculdade não estava sendo muito formativa para mim, vamos dizer assim, eu comecei a me aventurar em outros caminhos, né? E esses caminhos foram a partir de projetos de pesquisa, projetos de extensão, e eu tive a oportunidade, né, de trabalhar pela primeira vez, na minha primeira experiência enquanto educador social, na APAE, do meu município aqui de Belém. Vocês estão vendo aí algumas... E aí a APAE ela foi a porta de entrada para que eu
conseguisse acessar várias outras organizações. E eu começo a entender que eu não era um biólogo, não era um professor de ciências, que na verdade eu não era um professor, e sim eu era um educador social. Eu entendi o conceito, né, a origem dessa profissão, essa categoria tão importante que eu desconhecia, e que eu só fui tomar conhecimento quando eu me vi exercendo a profissão de educador social. Isso há um bom tempo atrás aí. As continhas já são mais de 12 anos. Então eu passei pela APAG de Belém, eu passei pela MOBS do Rio Grande do Sul, eu passei pelo INEAF aqui do Pará, né, que é o Instituto de Agricultura Familiar, e pelo INEAF eu tive a oportunidade de atuar com comunidades quilombolas, com comunidades ribeirinhas. Tive a oportunidade de ser educador popular da Rede Emancipa, que é um movimento de educação popular, são cursinhos pré-vestibulares. E há 6 anos, né, desde 2019, eu sou servidor público do município de Belém, na FUNPAPA, Fundação Papa 23, que é um órgão da administração indireta do município, que é o gestor e executor da política de assistência social. Na FUNPAPA, eu sou educador social, né? Atuei no serviço de convivência, nas OSCs, e depois no serviço público. Serviço público. Gente, vamos desligar o microfone que eu estou me distraindo aqui com o barulho. E aí, há mais ou menos 2 anos, eu componho a gestão do trabalho de educação permanente aqui do meu município, né? E o município, né, o nosso município de Belém do Pará, ele implementou o setor de gestão do trabalho de educação permanente, e eu também atuo na educação permanente em outras frentes, né, que é no assessoramento de municípios, pela Escola ECOA de Educação Social. Então, aqui está um pouquinho da minha trajetória. Pode passar? Pode passar? Aqui, como é que eu trabalho nessa jornada tão diferente, que é uma pessoa que começou na biologia, foi para educação especial, foi para educação social, para as artes, atuo com mediação de leitura, com arte e educação, com oficina, com uma ampla diversidade de linguagens. Na educação ambiental, a educação do campo, práticas de educação inclusiva e, mais recentemente, a educação permanente. O que une todas essas frentes é o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, né, no que é o qual eu componho, que eu sou um orgulhoso trabalhador do SUAS, né, e em todos os espaços nos quais eu atuei, eu sempre pesquisei, produzi conhecimento a partir desse universo que é o SUAS. E agora eu vou pedir para a pessoa que está passando levar o slide até a página 59, que é de onde a gente vai começar a falar sobre percursos. Isso. Isso aí. Para a gente entrar no que a gente veio conversar de fato hoje, eu preciso começar com Paulo Freire. Paulo Freire vai nos dizer, né, na sua ação cultural para a liberdade, e em diversos outros momentos da sua obra, ele vai pontuar o quê? Que nenhuma prática educativa se dá no ar. Ou seja, espontaneamente, não surge do éter, não surge sem contexto, não surge sem propósito. Vai surgir toda a prática educativa, surge num contexto concreto, histórico, social, cultural, econômico e político, que não necessariamente vai ser igual a outro contexto. E por que eu trago esse trecho de Paulo Freire para cá? Porque quando a gente adentra no serviço de convivência, quando a gente começa a desvencilhar esse mundo, a se embrenhar nesse universo, a gente acaba
sendo exposto a termos que a gente não conhecia, a fazeres que a gente não conhecia. Então, assim, eu sou um pedagogo, eu sou uma pedagoga, eu sou um mestre de oficinas, então eu estou acostumado com um outro fazer, com uma coisa mais escolarizada. A gente é chamado de professor pelos, pelos, pelos usuários. Tem gente que chama os usuários de aluno. Tem organização que dá uniforme para os usuários utilizarem. Né? Tem gente que fala, é a diretora aqui do nosso projeto. Então, o serviço de convivência ele padece um pouco de identidade dentro da política, da rede de políticas públicas, e essa falta de identidade do serviço, que acaba atravessando o serviço como um todo, porque ele parece uma escola, parece uma recreação, parece isso, parece aquilo, e isso acaba fazendo com que a gente se aliene do real objetivo desse serviço, que é oportunizar para os usuários, para os grupos, um espaço de convivência protetiva. E, além disso, desse espaço de convivência protetiva, mediar um processo de aquisição de habilidades e competências, habilidades e atitudes às pessoas que acessam. Né? E ele está localizado dentro da política de assistência. Então, além desse conceito aí que a gente traz, a gente precisa pensar o quê? Qual é um conceito central dentro da política de assistência? Um dos conceitos mais importantes da política de assistência é o território. A territorialidade, né, é uma dimensão muito, muito importante dentro da política. O slide saiu. Saiu para vocês o slide também? Sim. Sim. Eu não sei quem é que está transmitindo. Ale, é Ale. Ale, o link de presença não está funcionando, viu? Oi, pessoal, é Letícia. Eu vou dar uma olhadinha aqui no slide e vou dar uma olhada no link também, Aline. Obrigada. Não está aparecendo para vocês? Não. Eu vou parar aqui o compartilhamento e Não, fazer está novamente. Só um aparecendo, não. momento. Só um momentinho, pessoal. Estamos na página 59, né, José Arthur? Isso, 59. Só um momentinho. Tá ótimo. Pronto. Conseguiram? Ainda não aparece para mim. Nem para mim. Eu vou tentar abrir Para pelo mim meu. está para mim tá Me passa. compartilhado. Oi, não ouvi, José. Eu vou esperar, eu vou ver se eu consigo entrar pelo meu computador e eu mesmo vou passando, só que eu vou precisar instalar o aplicativo do Teams aqui. Vou Pedir um tentar de outra minutinho. maneira, só um momento. Só um momento, Tá. pessoal. E agora? Nada. Não estão visualizando?
Ainda não. Não, não estou. Meu Deus. Você pode tentar continuar daí, por favor? Que aqui para mim parece que está compartilhado. Tá ok. Só um minuto. Agora apareceu. Agora apareceu? Apareceu? Dando para ver, gente. Tá, agora tá dando para ver. Apareceu. Show, Então, obrigada. tô vendo. Desculpa, pessoal. Acontece, gente, normal. Retomando. Eu me referia que um conceito essencial, fundamental, balizante da política de assistência é o conceito de território, é o reconhecimento das especificidades dos territórios. E por que é importante a gente trazer isso para falar de percurso? Porque eu já passei por isso, eu já fiz isso, você já deve ter passado por isso também, que entra num grupo de educadores, entra num perfil que fale sobre serviços de convivência e escreve assim: gente, alguém tem uma atividade pronta para eu falar sobre autoestima no Setembro Amarelo? Alguma musiquinha pronta para eu trabalhar com as crianças sobre Setembro Amarelo? Alguém tem alguma atividade pronta para trabalhar sobre Outubro Rosa? E aí alguém vai dizer, olha, aqui nesse lugar em que eu trabalho, a gente já fez uma atividade, e mostra aí. Ou então, nem vai pesquisar, nem vai perguntar numa comunidade de serviço de convivência. Sim, vai procurar no Google, no YouTube. E o que você vai receber quando você faz esse tipo de pesquisa? Você vai receber um passo a passo, uma receitinha um pouco pasteurizada. E olha, você vai precisar de 2 cadeiras, de 10 folhas de papel, de um pacote de lápis de cor, de um pacote de tinta, para fazer a atividade reflexiva do Outubro Rosa, ou do mês aí, que você tiver, qualquer que seja o mês. Você não tá, o que está acontecendo? Você está pegando algo pronto, feito em outro contexto, feito numa outra lógica, numa outra frequência, e está tentando replicar para o seu contexto. Ignorando que a gente não começa a planejar pela atividade. Hoje eu vou fazer uma cantiga de roda. Hoje eu vou fazer um jogo de futebol. Começar a planejar pela atividade, pelo fazer em si, é uma receita para a gente se perder na intencionalidade do que nos levou até aqui, do que levou a nossa organização a emitir seus SEBAs, a se inscrever no Conselho Municipal de Assistência, a pleitear emenda parlamentar, recurso, transferência de recursos, enfim. A gente tem um objetivo central de executar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da forma que ele foi concebido. E aí a gente acaba pegando uma atividade pronta ali de um professor de artes, uma atividade pronta ali de uma escola, e a gente vai se perdendo nisso, num conceito central. Pode passar? Pode passar? Que é o conceito de planejamento. O que é planejar? Para a gente conversar sobre planejamento dos percursos por competência, a gente precisa entender de uma forma muito forte o que é planejamento. Pode passar. E indo para o dicionário Aurélio, o que a gente vai ter como conceito de planejamento? É o ato ou o efeito de planejar. É um processo que leva ao estabelecimento de um conjunto coordenado de ações. Olha só a palavra-chave: conjunto coordenado de ações, que visando
a consecução de determinados objetivos. Planejar é elaborar um roteiro de ações para se atingir um determinado fim. Então, agora vamos analisar aqui isso daqui. Aqui não tem nenhuma palavra que seja estrangeira para a gente. Planejar é você ter um objetivo, você ter uma intencionalidade e saber que para alcançar esse objetivo, para alcançar esse fim, você precisa fazer algumas coisas. O seu objetivo é se alimentar melhor. E aí, o que você vai fazer para isso? Você vai fazer a feira com mais atenção. Você pode fazer marmitas da semana. Você pode aprender a cozinhar para não ficar refém do delivery. Então, essas ações têm um fim ali. Você não está fazendo marmita porque você gosta de fazer marmita. Você está fazendo marmita porque você tem um objetivo de se alimentar melhor. Ou você tem um objetivo de se alimentar melhor de uma forma mais prática. Você está fazendo a feira, você faz uma lista de compra antes de ir à feira porque você não quer se perder, você não quer comprar besteira. Então, são ações que não têm um sentido em si mesmas. E sim, elas te conduzem para um determinado fim. Vamos passar? E a gente precisa diferenciar o planejamento do cronograma. Porque o que é que muitas vezes a gente faz nas nossas unidades? E eu falo como pessoa que já passou muito por isso. Nós fazemos cronograma. O que eu vou fazer na segunda, o que eu vou fazer na terça, o que eu vou fazer na quarta. O encontro vai durar 2 horas, vai durar a manhã inteira. O que eu vou fazer em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. E aí a gente se perde. Quando a gente... O planejamento não é cronograma, mas o cronograma é uma parte fundamental do processo de planejamento. O cronograma é a sequência temporal das ações. O que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer depois e o que você vai fazer por último. Mas isso por si só, essa lista de ações, ela não constitui um planejamento. Um planejamento, ele precisa ter intenção, ele precisa ter propósito. Quando você vai lá e abre, e vai falar, tá, mas qual é a intenção? Qual que é o propósito do serviço de convivência? Aí é um processo que a gente tem que ir lá nas bases, lá no nosso caderno de perguntas e respostas, nas nossas orientações técnicas, e ver quais são os objetivos do serviço de convivência. Vamos fazer esse exercício? Abrir lá as perguntas frequentes e procurar. Bom, eu sou educador, eu sou técnica do serviço de convivência 60+. No caderno de perguntas frequentes, temos os objetivos. Um dos objetivos, por exemplo, oportunizar o protagonismo social da pessoa idosa. Ou então, para quem é adolescente, iniciar... acho que a minha câmera travou. Acho que a minha câmera travou. Travei, gente? Não, aqui tá normal. Tá Não, a normal, gente Zé. te vê Aqui tá normal. normal. Tá ótimo, Tá. vendo. E aí, ali são os objetivos que a gente tem, né, enquanto serviço, enquanto política pública. Vamos passar? Porque, olha lá, estou voltando para a base. Como eu falei, a gente vai no caroço. O que é serviço de convivência? Qual é o conceito principal do SCFV? Bom, o serviço de convivência é um serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. Vamos ler de novo? Pode passar.
Pode passar, por favor? Vamos ler de novo, agora focando nas palavras-chave. Serviço de convivência realizado em grupos. Ou seja, vocês acham que existe um serviço realizado em grupos que só existe enquanto houver coletivo? Porque alguém acordou de bom humor lá em 2009 e depois em 2013. Alguém falou, eu acho que a gente precisa juntar pessoas aqui e fazer atividades divertidas. Não, gente, é uma política pública que visa garantir às pessoas o direito à convivência familiar e comunitária. Porque a gente reconhece que existem grupos sociais vulnerabilizados, os quais têm esse direito da convivência familiar e comunitária prejudicados pelas expressões da questão social. Então, reconhecendo isso, reconhecendo que a criança egressa de trabalho infantil não tem tantas oportunidades de brincar, de conviver, de interagir com outras crianças, ela é público prioritário do serviço. A criança que passou por vivência de violência ou de negligência, sabendo que ela esteve exposta a uma convivência desprotetiva, uma convivência que produziu desproteção, a gente precisa oportunizar essa criança momentos de convivência protetiva, em que ela possa entender que o contato com o outro nem sempre vai gerar violência, e sim que o contato com o outro pode gerar reconhecimento, validação, autoestima, amizade. Né? Então, esse serviço que só existe no coletivo, por isso que eu digo que é um serviço tão estratégico, tão fundamental para a rede de proteção social, porque ele é o único que só existe, que só funciona se nós nos juntarmos em grupo. Ele reconhece a natureza gregária e coletiva do ser humano. É um serviço realizado em grupos. Mas esses grupos são realizados de forma aleatória, espontânea. A gente abre uma sala, enche de menino, enche de idoso, enche de adulto se diverte aí, toma uma bola. Olha, toma aqui um lápis de cor, pinta o que você quiser aí. É aleatório o nosso trabalho? Não, ou não deveria ser. Né? É um serviço realizado em grupos e organizado a partir de percursos. Olha só, a partir de percursos. O percurso, ele é a principal instrumentalidade do serviço de convivência. Qual é a principal instrumentalidade, as principais instrumentalidades do PAIF, os principais instrumentos técnico-operativos do PAIF? A gente tem o atendimento individual, o atendimento familiar, as ações comunitárias, a visita domiciliar. Nós temos um leque de instrumentos que os técnicos PAIF, lá no CRAS, utilizam. O instrumento do serviço de convivência, a instrumentalidade do serviço de convivência é o percurso. É uma forma de conduzir esses encontros coletivos. Esse percurso, esse instrumento, ele também não é aleatório. Ele é feito para que se garantam aquisições progressivas, ou seja, um acúmulo de novos conhecimentos. Eu chego no serviço de convivência sabendo uma coisa, com o meu passado, com o meu feedback, com o meu background, e eu saio do meu encontro, eu saio daquela unidade, eu saio ao fim daquele ano de trabalho com novos conhecimentos, com progressões, com avanços nas minhas habilidades sociais, nos meus saberes, né, na minha forma de conviver. E essas progressões que eu vou tendo ao longo da vida, ao longo do ano, ao longo do semestre, eu não sei como é que vocês se organizam aí, se é por semestre, se é por ano, enfim, se é por bimestre. Essas aquisições que a gente pretende desenvolver junto aos nossos usuários, elas também não são homogêneas. Ou seja, o instrumental percurso que visa garantir aquisições progressivas para crianças de 0 a 6 anos vai ser completamente diferente
do percurso das aquisições progressivas para 60 mais, porque são ciclos de vida diferentes. Então, a gente tem ali um ciclo de vida que tem demandas específicas e que, a partir das quais a gente consegue delimitar, estipular aquisições progressivas para trabalharmos juntos, e outros grupos, outros ciclos de vida que têm demandas totalmente diferentes. E, além disso, né, toda essa concertação entre serviço de convivência não pode perder de vista que o serviço é complementar ao trabalho social com famílias, desenvolvido nos CRAs. Como é a conversa das equipes, das unidades, das entidades e organizações da sociedade civil com os CRAs do território, com o CRAs que é referenciado a ela. Existe um fluxo, uma troca de informações para a gente entender? A gente tem conseguido atender o público prioritário? O público prioritário que chega é referenciado ao CRAS? É referenciado ao CREAS? Por que isso é tão importante? Ah, não, mas eu sou educador, eu sou oficineiro, eu sou pedagogo, eu sou assistente social aqui da entidade X. Eu tenho que me preocupar com o meu trabalho, que já é muita coisa para fazer. Eu não preciso, não vou me meter no trabalho do CRAS, não. Na verdade, a gente não enxerga o diálogo com o centro de referência, que é o CRAS, que é o PAIF, a gente está negligenciando um aspecto fundamental do serviço de convivência, que é a complementaridade. Quando o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é publicado em 1990, a gente é apresentado a um conceito de incompletude institucional. O que é a incompletude institucional? Nenhuma instituição, nenhuma entidade, nenhum órgão público é total. Não existe instituição total. Cada instituição tem o seu fazer e a sua contribuição na rede de proteção social. É por isso que a gente chama rede, é por isso que a gente fala em rede de serviços. Porque a família, ela precisa estar em um processo de acompanhamento no PAIF ou no PAEF, se for uma violação de direitos, né? E isso precisa ter, esse diálogo precisa acontecer com o serviço de convivência. Por quê? Porque quando a gente está falando em atender as famílias em situação de vulnerabilidade, de risco social, a gente também precisa entender o que essas famílias trazem para a gente. Tá, você vai receber um público prioritário de uma criança que está acolhida. Ela está acolhida numa unidade estatal, numa unidade pública, e você precisa entender como tem acontecido esse trabalho, esse processo de acolhimento com ela. E aí, você é educador social, você é orientador, você é oficineiro, você é técnico aí do serviço da organização, da entidade. Você precisa entender de que maneira você vai acolher essa criança, de que maneira você vai receber essa criança. É por isso que a gente não pode esquecer o caráter complementar do serviço de convivência. Porque enquanto o trabalho técnico de acompanhamento familiar está sendo concebido, conduzido, o serviço está ali, a partir de grupos, permitindo que os usuários desenvolvam aquisições progressivas, qualificando e empoderando esses usuários, né, a fim de prevenir a ocorrência de situações de risco social. O que é? Quais são as situações de risco social? É o trabalho infantil, a evasão escolar, a vivência de violência, a vivência de negligência, os preconceitos. Lembra que eu falei sobre convivência protetiva e convivência desprotetiva? Quando a gente para pensar nas relações sociais inúmeras que a gente tem aí no mundo afora, as relações humanas, elas são boas. Pode falar? Alguém fez uma pergunta? Alguém pode falar? Acho que alguém quer falar alguma coisa? Bom, eu escutei meu nome. Bom,
O mundo lá fora, como eu digo, ele é muito bom em produzir desproteção a partir das relações sociais. E como é que se produz desproteção? Violência, preconceito, discurso de ódio, racismo, machismo, capacitismo, LGBTQIA+, fobia, desemprego, falta de inclusão no mundo do trabalho, violência policial. As relações humanas são muito boas em produzir violência. E existe um serviço, existe um espaço no mundo que tenta produzir relações, oportunizar relações humanas que não produzem violência, que produzem proteção, que produzem prevenção à ocorrência ou à reincidência das situações de risco social. Vamos passar? Pode passar? José, Não está me escutando? Está um pouco cortado o áudio. Está um pouco assim. Tá. Olha só, gente. me ouve? Só para a gente sair daqui hoje, se vocês saírem daqui hoje com essas palavras gravadas na mente, Oi, a eu já me Cássia considero. fez uma pergunta no chat. Ela Ah, sim. perguntou, pode dar um exemplo? Um exemplo. Peraí. Marisa, você se mutou, e aí eu acho que você está falando e não tá, a gente não está te ouvindo. Eu não escutei a pergunta. Alguém está me ouvindo, gente? Só para saber. Eu estou escutando o João. Ah, tá. Beleza. Obrigado. Eu não ia perguntar nada, não, mas é porque alguém estava fazendo a pergunta e aí cortou de repente, e eu não sei quem foi. Boa tarde. Boa tarde. Tá. Eu acho que está dando alguma interferência, pode ter sido isso. É porque, no caso, tem a pergunta da Cássia, e inclusive também até, no caso, assim, minha dúvida, né? Eu me chamo Juliana e eu sou assistente social no Instituto Teresa Totti, que fica no Rio de Janeiro. A Cássia fez a pergunta, pode dar um exemplo do que é um percurso? É o passo a passo da atividade que será conduzida? Essa, no caso, é a pergunta dela e também seria minha dúvida. Obrigado. Como é seu nome? Juliana. Obrigado, Juliana. É o que a gente vai começar a falar agora. Eu vou apresentar minha tela, que eu já abri aqui. Posso só complementar? Pode complementar. É a mesma coisa que o tema, o percurso, o tema que vai ser trabalhado naquele período? Vou responder vocês duas com esse slide aqui, tá bom? Olha, gente, só para finalizar aqui, já respondo Juliana e a Cássia, é? Isso, a pergunta foi da Cássia. Isso. Vou só finalizar aqui meu raciocínio. Se vocês saírem daqui hoje entendendo que o percurso é a principal instrumentalidade do serviço de convivência, né, que é esse caminho, essa trajetória, né, que é desenvolvido em grupos, adaptado ao ciclo de vida, complementar o trabalho social com famílias e que visa a prevenção das situações de risco social, eu já me dou por satisfeito. Vou conceituar percurso aqui para vocês, para ficar mais claro. Um percurso, olha só, gente, percurso
é um caminho, é um trajeto, é uma estrada, certo? Hoje, para chegar aqui, eu vim do trabalho para chegar aqui na reunião online, hoje estou em casa, e eu fiz um percurso do centro da cidade até a minha casa. Eu fui do ponto A até o ponto B. Ou seja, significa que eu estava em um lugar, em um estado, e eu estou no outro. Quando a gente está falando de serviço de convivência, o que seria esse ponto B? O que é esse ponto B? O ponto B são as competências e habilidades que a gente pretende desenvolver, que a gente objetiva alcançar, né, no nosso trabalho. Então, eu estou aqui, eu vou mostrar para vocês mais lá adiante. Eu estou aqui com um grupo e a gente identificou nesse grupo que existe uma demanda muito grande, muito forte, de produção de violência. Então, assim, as brincadeiras são violentas, o trato um com o outro é violento, as pessoas se xingam, os meninos se ofendem, se chamam de um monte de coisa. E aí, o que é que você identificou aqui? Caramba, a gente fez a atividade, eu não consegui executar a atividade que eu queria porque eles estão se agredindo aqui. E, gente, isso é uma coisa que vai acontecer. É uma coisa relativamente comum no nosso processo aí de trabalho. Então, o que você entende? Eles estão aqui no ponto A. Eu estou aqui com esse coletivo que tem se agredido muito. E nessa agressão você vai identificar o quê? São agressões homofóbicas, são agressões machistas, é menino que está dizendo que a menina tem que lavar a louça, enfim, são agressões racistas, são crianças chamando umas às outras de nomes horríveis. Ou seja, as crianças estão ali reproduzindo violência. A violência que elas vivenciam lá do lado de fora, que elas vivenciam na família, na escola, na rua, na televisão, na internet. E aí, qual seria o meu ponto B? O meu ponto B cara, a gente identificou isso, a gente precisa intervir sobre isso. Então, meu ponto B bom, vamos desenvolver uma atividade, vamos desenvolver uma série de atividades para que a gente consiga alcançar esse ponto B, que a gente pode dar uma convivência mais saudável, uma convivência respeitosa, respeitar o limite dos outros, que a gente já vai entrar aqui adiante em quais seriam as competências que a gente vai desenvolver. E aí eu pergunto para vocês, esse caminho do ponto A até o ponto B, do percurso, né, que não é exatamente o tema, já estou respondendo. O percurso não é exatamente o tema da atividade. O percurso é o caminho que eu vou seguir, a estrada que eu vou seguir, a história que eu vou contar, para que eu alcance o objetivo, aquele objetivo ali de curto, médio prazo. Que pode ser trabalhar um tema específico mais abertamente, mas não necessariamente. Então, se a gente está falando sobre infância, outubro é o mês da criança. Vamos fazer uma série de atividades para falar sobre a importância do brincar. Então, vai ter coluna de férias, vai ter atividade disso, atividade daquilo, atividade daquele outro. Mas você consegue enxergar aí que você não está com um objetivo muito claro? Você só sabe que outubro é o mês da criança e que você tem que fazer uma atividade diferente, e porque você sabe que outubro é o mês que tem o dia da criança e pronto. Mas aí o jogo muda se você pensar o quê? Bom, olha, a minha organização, a minha entidade, recebe muitas crianças oriundas do trabalho infantil, né? Egressas ou convivência de trabalho infantil, que são acompanhadas lá no CREAS, lá no PAEF, né? Que são referenciadas territorialmente para a gente. E a gente identificou aqui que essas crianças estão adultizadas, estão, entre aspas, amadurecidas, porque o trabalho infantil tem essa consequência. A gente falou muito sobre a adultização nas redes sociais nos últimos meses, e isso não é uma novidade para quem trabalha com a infância. Quando o menino assume para si a responsabilidade de sustentar a sua casa, ele acha que ele é o homem da casa.
ele se adultiza precocemente. E aí isso vai repercutir nas relações sociais dele, isso vai repercutir que ele pode começar a achar que a escola é perda de tempo, que ele já pode ter relação sexual, que ele se inicia na sexualidade muito cedo. E aí você fala, caramba, a gente precisa lembrar que esse menino de 12 anos é uma criança ainda. A gente precisa mostrar para ele que o corpo dele não está amadurecido. A gente precisa que ele entenda que ele teve o seu direito violado, que ele não devia estar trabalhando. Então, eu já estou saindo do ponto A e indo para o ponto B. O meu objetivo é que no final desse mês da criança, que no final desse mês da infância, aqueles meninos que estão manifestando esse comportamento, eles consigam entender o que lhes aconteceu, entender que trabalhar não era uma estratégia de sobrevivência, mas que não era responsabilidade deles passarem por aquilo, e entender que eles são crianças e que têm o direito de brincar, o direito de serem crianças. Então, isso já é a mesma atividade, é o mesmo mês da criança. Mas o que motiva a base é diferente. Então, se você vai lá fazer o seu trabalho sem intencionalidade, sem pensar em quem são as crianças que eu atendo, quem são os idosos que eu atendo, quem são os adolescentes que passam por mim, quais são as trajetórias de vida deles, em que contexto eles chegaram aqui na sala de atendimento, você não vai conseguir estabelecer esse ponto B, estabelecer esse ponto de chegada do percurso. Um percurso é sempre um caminho com um ponto de chegada. A gente não pode perder isso de vista. Porque se a gente perde isso de vista, a gente vira um trabalhador tarefeiro, um apertador de parafuso. Eu, toda terça-feira, vou dar a minha oficina de artesanato, de pintura. E pronto. Mas eu não entendo como a minha oficina de pintura entra no universo da convivência protetiva. Será que na minha oficina de crochê eu consigo oportunizar que os idosos, as idosas, ajudem umas às outras? Sejam mais gentis umas com as outras? Sejam mais colaborativas? Sejam mais cooperativas? Quando elas percebem que elas estão construindo um crochê, um artesanato, e elas estão conseguindo terminar aquele projeto, e fica bonito, e todo mundo se reconhece nele, isso não está melhorando a autoestima delas? Ela não se sente validada, escutada, valorizada? Então, ela saiu do ponto A e foi para o ponto B. Agora, se toda semana ela vai, faz o mesmo crochê, não sabe o que vai acontecer, faz a mesma bolsa, faz o mesmo patchwork, faz a mesma pintura, faz o mesmo processo, e a gente, enquanto mediador desse processo, não oportuniza essas ocasiões, a gente está se perdendo da principal instrumentalidade do serviço, que é o percurso. E agora eu vou perguntar para vocês, eu vou fazer a pergunta. O ponto A para o ponto B, né? Só que aí eu pergunto para vocês, esse caminhar do ponto A até o ponto B, ele é reto desse jeito? Ele é... Não. Ele é liso, assim, ele é uma estrada sem buracos? Claro que não. Sempre tem. Na verdade, ele é um pouco assim. É. Com altos e baixos. Que aí você fala, tá bom, mas, professor Arthur, eu concordo com tudo isso que você falou. Só que aí a gente planejou uma hora de conversa, uma atividade coletiva super intencional, super cheia de propósito, e não deu certo. E não gostaram. Os idosos querem o forró sem roda de conversa antes. Os idosos querem, os adolescentes não querem, não se sentem... Opa, foi o meu celular que caiu a rede? Os adolescentes não se sentem confortáveis para se abrir, para conversar. E às vezes, gente, nem altos e baixos é. Às vezes é assim. Às vezes é um emaranhado de coisas. Porque não nos esqueçamos que as pessoas que nós atendemos são pessoas em situação de vulnerabilidade. São crianças, adolescentes, adultos e idosos que tiveram vários direitos seus negados. E muitas vezes as pessoas que mais precisam
de atenção, vão pedir essa atenção de jeitos muito difíceis. Pode falar, Sueli. Vi que você levantou a mão, pode falar. Primeiro, eu estou achando super interessante sua palestra, e eu acho que em relação ao percurso, eu acho que a maior importância é construir esse percurso junto com os usuários, né? É caminhar junto. Não fazer um caminho e botar eles para seguir esse caminho, mas fazer esse caminho junto com eles. Eu dei um cortezinho aqui, Sueli. Você pode só repetir? Eu só escutei o final da pergunta. Não, primeiro, eu estou achando super interessante, né, sua palestra, e também só queria, eu acho que o interessante no percurso é a gente construir esse percurso junto, é a gente caminhar junto, não é fazer uma linha, botar eles na linha e fazer eles caminharem do jeito que a gente quer, mas a gente fazer esse caminho junto com eles e refazer quantas vezes forem necessárias. Exatamente. Pode falar, Tatiana, eu já vou comentar isso, tá, Sueli? Pode falar, Tatiana. Tati. Acho que é Tati, né? Tá sem som. Oi, me ouve agora? Sim. É mais um complemento em relação à fala da Sueli, e é importante a gente entender que os usuários, né, eles têm autonomia também para decidir como que eles querem esse percurso, né? Porque senão fica parecendo que vira uma atividade impositiva, que aí a probabilidade de erro é muito maior quando a gente não conhece de fato a demanda daquela população, daquele grupo de pessoas, e a gente impõe o nosso olhar, esquecendo a autonomia do outro. A probabilidade de erro é gigante, e aí o percurso vai ficar cada vez mais emaranhado, né? Sim. É bom que vocês falaram coisas que conversam, então vou fazer só um comentário. Exatamente, Sueli e Tati. A gente não pode impor nada. Sabe por quê? Porque existe um gargalo muito grande, que é a questão dos processos participativos de planejamento. O planejamento participativo, né, é um desafio para muitas pessoas conduzir esse processo. Mas planejamento participativo não necessariamente consiste em você... o que vocês querem fazer hoje? Isso não é participação, né? Planejamento participativo é você não chegar com aquilo ali pronto e acabado e pasteurizado e copiado na internet, ou ainda que você tenha elaborado, mas sem que as crianças, adolescentes e idosos não se vejam nele. O planejamento participativo é um planejamento construído a partir das demandas reais, né? E a gente só vai entender as demandas reais se nós dialogarmos com a rede e se nós escutarmos os nossos usuários, as pessoas que a gente atende, né? A gente tem esse desafio, e aí eu falo sempre para vocês, é mais fácil procurar lá no Google uma palestra pronta Setembro Amarelo, do que, de fato, construir algo que atravesse a vivência das pessoas. É mais fácil procurar uma palestra pronta. Só que é efetivo, a gente quer se sujeitar a isso, a gente quer ir por esse caminho que é sem intencionalidade, que é sem participação. A gente não quer fazer isso. E esse emaranhado aqui, o que eu estou exemplificando para vocês, a maioria das vezes, 99% das vezes, o nosso grupo ele vai passar por aqui. Você vai produzir, e eu falo isso, gente, enquanto uma pessoa, eu sou um oficineiro, sou um educador, um arte educador, um educador social, que tem muitas habilidades manuais. Então, eu sei fazer um pouquinho de tudo. Eu sei mexer com papel machê, eu sei pintar, eu sei desenhar, sei fazer escultura, sei mediar conversa sobre cinema, sei fazer musicalização. Muito tempo nisso, a gente vai desenvolvendo habilidades. E, às vezes, a gente chega com uma ideia, cara, esse grupo aqui vai fazer um coral. Mas o grupo não quer saber de fazer um coral. O que atravessa a vivência daquele grupo ali são outras coisas, é conversar, produzir, é ser ouvido, é ser escutado, né? Então,
Isso tudo que toca aquele grupo. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade para entender o que atravessa o grupo antes de qualquer maneira, antes de qualquer coisa. A gente precisa entender como o grupo se sente, como o grupo entende, como o grupo é atravessado pelas coisas. E a gente isso vai demandar tempo, como a Sueli disse. Quantos dias, quantos meses forem necessários. Nós não somos uma escola, gente. Quem tem prazo para cumprir é escola. Escola tem prazo para cumprir. Escola tem que fechar tudo em um bimestre. Nós não somos escola. Nós temos uma autonomia muito grande enquanto serviço. Nós temos uma plasticidade. Nós não temos currículo. Nós não temos Prova Brasil. Nós não temos SAEB para a gente se preocupar. Nós temos um serviço que precisa de tempo para amadurecer, para que esse planejamento de percurso seja participativo. Porque as pessoas só vão aprender a participar, a falar e serem ouvidas, a quererem falar, elas só vão aprender a participar participando. Elas só vão perder o medo de falar quando a gente escutar sem julgamento. E no planejamento dos percursos do serviço de convivência, a gente não pode esquecer que cada percurso, que o serviço, na verdade, ele foi estruturado em eixos. Quando a gente concebe o serviço de convivência lá em 2009, reordena em 2013 e atualiza em 2022, uma coisa nunca se perdeu, que foram os eixos. O que são os eixos? São fundamentos, são estruturas, né, de organização dos percursos. E agora a gente vai entrar em algo um pouco mais denso, que é falar sobre o planejamento por percursos a partir das competências, que é uma metodologia muito interessante no âmbito do serviço, e que as coisas vão ficar um pouco mais claras a partir de agora. Quais são os eixos? Ou seja, quais são os caminhos possíveis que eu posso seguir dentro do serviço? Né? Nós temos o eixo eu comigo, o eixo eu com quem cuida de mim, o eixo eu com os outros e o eixo eu com a cidade. Esses eixos, eu comigo, eu com os outros e eu com a cidade, esses três especificamente, são os mesmos para todos os ciclos de vida. Não sei se tem alguma organização aqui que executa o serviço de 0 a 6 anos. Para quem executa o serviço de 0 a 6 anos, uma possibilidade também é o eixo eu com quem cuida de mim. Porque o serviço de 0 a 6 anos tem um objetivo, tem uma especificidade, que é fortalecer o vínculo entre a criança e os seus cuidadores. É igual, vamos do começo. Estou pulando o passo aqui. O eixo eu comigo. Dentro do eixo eu comigo, nós vamos trabalhar algumas competências que são fundamentais. Por exemplo, eu só vou pegar aqui a conceituação aqui do eixo eu comigo. Quais seriam as competências fundamentais que atravessam o eixo eu comigo? Autoestima, autonomia, autoconhecimento, a automotivação. Vou encontrar aqui. Autoconhecimento, automotivação, autonomia. Deixa eu só lembrar aqui que é tanta palavra. Porque isso não está no slide. Aqui. Aprender competências do eixo eu comigo. Aprender com a experiência, autoconfiança, autoconhecimento, autocontrole, autoestima, automotivação, autonomia, aprender a brincar, resiliência e responsabilidade. Aí você pensa, essas competências, elas são fundamentais para qualquer criança, para qualquer pessoa, precisa desenvolver essas competências. E aí, como é que essas pessoas
E aí, como é que essas pessoas vão... Como é que a gente vai desenvolver essas competências junto a essas pessoas? Você vai chegar e dizer, olha, Joana, olha, Luiz, você precisa ter autoestima, hein? Você precisa gostar mais de você mesmo. Olha, eu tô vendo que você começa as coisas e não termina. Vamos tentar? Você acha que isso vai fazer efeito? Você acha que isso vai ecoar dentro da cabeça, do coração e da mente daquele menino, daquela menina, daquele idoso, daquela idosa? As pessoas se esquecem muito rápido do que a gente fala, mas elas não se esquecem do que a gente faz junto com elas. Aí vamos para o eixo eu com os outros. No eixo eu com os outros, o objetivo principal é que os participantes possam conhecer, experimentar e reforçar as competências sociais que colaboram com a convivência. Quais são as competências que a gente vai trabalhar no eixo eu com os outros? Comunicação, cooperação, empatia, resolução de conflitos, respeito, sociabilidade. Novamente, você vai chegar e falar para aqueles meninos, olha, vamos respeitar o espaço da pessoa, não ofenda o seu colega, não fale isso. Ele vai se sentir triste se você xingar ele de feio, de cabeça de mamão, com um grupo de adolescentes. Olha, bullying é errado. Vocês acham que isso vai atravessar a mente, vai fazer com que aquela pessoa desenvolva uma competência que a partir de hoje, quando eu me sentir frustrado, eu não vou jogar minha raiva, descontar minha raiva no meu colega. Mas eu só vou fazer isso se eu participar de um processo em que eu aprenda isso. Eu só vou poder esperar que o meu menino, a minha menina, o meu idoso, a minha idosa, se comporte de um jeito, construa um novo hábito, se nós oportunizarmos isso para ele a partir do nosso convívio, da nossa convivência diária. Eu com a cidade, apropriação, direitos e deveres, participação ativa, pertencimento, viver em rede, tudo isso com o objetivo de fazer com que os usuários se enxerguem como protagonistas, como sujeitos de direitos e de deveres dentro das cidades. E aí, quando a gente fala disso, eu vou dar mais uma vez o exemplo. Você acha que chegar e dizer para a mãe daquela criança, para aquele cuidador, para aquele idoso, olha, você tem o direito de ter uma rua asfaltada. Votar é importante. Você não pode deixar o seu voto em branco. E se a gente oportunizar momentos que a participação seja reconhecida. E aí vamos pensar... Dos meninos. Uhum. Sim, sim. Como eu vou para vocês aqui agora, é um instrumental chamado Cartão de Competências. Quem aí já viu o Cartão de Competências? Isso aqui é novo para vocês ou não? Sim ou não? Falem aí. É novo. É Eu novo? nunca tive Novo, já vi. competências pelos eixos, nunca, não tinha. Tá. Eu estou vendo vários comentários aqui. Antes de eu entrar no cartão, eu vou responder os comentários aqui, tá bom? A Priscila Gomes disse que aqui em Santo André, em São Paulo, nós temos prazos e dados. Temos que preencher diariamente o sistema, alimentando com as oficinas. O percurso tem que ser cadastrado no primeiro dia do mês. Mas mesmo assim, Priscila, ainda que vocês tenham, né, essa prática, né, de monitoramento e avaliação mais contínua, quando eu falo que a gente não tem, que a gente tem mais autonomia em relação à escola, é porque nós não temos um currículo amarrado. Se eu sou professor de história, eu tenho que trabalhar a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, História do Brasil, naqueles meses específicos, e pronto. Mas no serviço de convivência, você não tem essa obrigação necessariamente. Eu sei que tem muito lugar que se organiza a partir do calendário colorido, né? Janeiro branco, fevereiro sei lá o quê, março lilás, abril azul, maio sei lá o quê.
Junho Coral, Junho Verde. Tem muito município que se organiza assim, tem muita organização, né? Tem muita entidade que se organiza assim. Mas é uma escolha, não é uma obrigação necessariamente, né? É por isso que a gente está nesse processo aqui de capacitação, de formação, para que a gente possa conhecer outras formas de organizar o serviço, tá? Mas quando eu falei isso, que a gente não tinha essa corda no pescoço que a educação muitas vezes tem, era nesse sentido. Aí o Projeto Social Luz e Paz comentou que em 2017 realizamos o projeto participativo que as mães definiram por todo o ano quais objetivos e anseios o projeto social deveria atingir a partir de 2018. Educação, cultura e alimentação foram os nichos escolhidos. Muito bom. Vocês têm Instagram? Eu queria conhecer o projeto. Primeira vez que eu vou falar de vocês. E aí o pessoal foi falando, né, sobre ser novo, que algumas pessoas já conheciam, para outras era algo novo. Bom, gente, o cartão de competências, ele é uma novidade que chegou em 2022, né, na última atualização das perguntas e respostas do Serviço de Convivência. E ele vai deixar muito mais claro para a gente o que são, de fato, as competências. Quando a gente vai falar lá da aprendizagem organizacional, aprendizagem de adultos, o que a gente vai ver pela primeira vez? Deixa eu aumentar aqui para vocês conseguirem ver. Vamos ficar aqui no eixo comunicação. Eixo eu com os outros, competência comunicação. O que significa desenvolver a competência de comunicação? O que eu tenho que desenvolver para dizer que eu aprendi a me comunicar de forma mais assertiva e respeitosa com os outros? O que eu preciso fazer para dizer que o grupo, os indivíduos do grupo desenvolveram essa competência? Bom, o cartão vai mostrar aqui algumas coisas para a gente. Quais são as habilidades associadas a essa competência? Habilidade número 1, da competência comunicação. Aprender a expressar pensamentos com clareza para que o outro os compreenda. 2, segunda habilidade. Expressar o que se sente e como se sente em relação aos outros e às situações vivenciadas. 3, conversar com o outro de forma educada, gentil e não violenta. Olha só, para eu chegar lá, na hora de fazer o relatório de atividades, e dizer que o grupo de adolescentes desenvolveu a competência comunicação, ou pelo menos que eu trabalhei a competência comunicação com um grupo de adolescentes, eu preciso olhar para esse cartão de competências aqui e dizer como as minhas habilidades, os meus conhecimentos, o meu fazer cotidiano me ajuda a alcançar essa competência aqui. Vou dar um exemplo. Oficina de teatro. Alguém aí tem oficina de teatro no seu serviço? Sim. Sim. Teatro. Não ensina sobre corporalidade, Nós temos respeitar também. o tempo do outro. Sim. Foi eu que Onde falei. tá. Teatro não ensina sobre corporalidade, respeitar o tempo do outro, vivenciar as emoções, comunicar, expressar as emoções a partir do corpo. O teatro não ajuda tudo isso, não desenvolve tudo isso na gente. E se a gente for pensar numa montagem, que o tema da peça seja justamente isso daqui. Uma Ruth Rocha, uma Eliana Barriga, autores infanto-juvenis, autores Tatiana Belinsky, que tenham produzido textos teatrais que falem sobre respeitar a vez do outro. Vou dar um exemplo para vocês, eu vou mostrar aqui. Google. Um livro da minha época de criança. Deixa eu botar aqui na guia para vocês. Conhecem esse livro aqui? Raul da Ferrugem Azul? Quem era criança e lê esse livro na infância? Alguém conhece?
Raul da Ferrugem Azul, gente, é um livro muito incrível, muito, muito legal, que fala sobre um menino chamado Raul, que ele não fala as coisas que lhe vêm à cabeça. Ele vê os colegas fazendo bullying com um colega negro e não defende o colega negro. Ele fica assim, ele fica com medo. Ele está sentado no ônibus e aparece uma senhora e ele, é uma pessoa educada, quer ceder o lugar. Só que ele fica com vergonha de ceder o lugar e ele não fala e ele passa a viagem inteira sem ceder o lugar dele para aquela senhora idosa que entrou no ônibus. Ele vê uma criança pequena apanhando e tem vontade de defender essa criança, mas ele não defende essa criança. Ele discorda das pessoas, dos amigos, dos colegas. Os colegas estão falando uma coisa que ele não concorda, mas ele não consegue falar, ele não consegue dar a opinião dele nunca. E aí, de belo dia, ele acorda e ele vê que a garganta dele enferrujou. Porque já que ele não fala, a garganta começou a enferrujar. Então, a língua enferrujou, a garganta enferrujou. E, pouco a pouco, o corpo todo dele começa a enferrujar, com uma ferrugem azul. Você tem algum menino aí no seu grupo, na sua unidade, que chegou, ficava ali no canto, quieto, travado, não olhava nos olhos de ninguém, porque ele teve vivência de violência, vivência de exclusão, vivência de negligência, não confia nos pais, não confia nos colegas, não se abre. Você já teve essa experiência de trabalhar com uma criança, um adolescente ou até um idoso com esse comportamento? Que aí parece que você cria uma nova missão de caramba, o que eu tenho que fazer para trazer, para animar essa pessoa, para que essa pessoa fale, comece a falar junto lá no grupo. E o Raul da Ferrugem Azul, né, esse conto, esse livro curto, né, ele é uma novela, ele é um livro bem pequenininho, uma narrativa curta, tem acho que 10 capítulos, e é um livro bem curtinho, e ele vai falar muita coisa para a gente, que se você for utilizar numa oficina de teatro essa história, você está trabalhando a competência comunicação. E aí você vai dizer, quem vai ser o Raul? Quem quer ser o Raul? Quem quer ser a Estela? Quem quer ser a Tita, que são os personagens do livro, né? Quem quer ser o Pai Tomás? Eu. Quem é que vai fazer o cenário? Quem vai fazer o figurino? Como é que a gente vai fazer para memorizar esse texto? Bora fazer um exercício aqui coletivo para memorizar o texto? Primeiro um fala, depois o outro fala, depois o terceiro fala. Isso tudo a gente está trabalhando com os nossos meninos sobre conversar de forma educada, um não tem que atravessar em cima da fala do outro, expressar o que a gente sente, porque a gente vai manifestar. Se o personagem está chorando, a gente vai manifestar esse choro. Se o personagem está feliz, a gente vai manifestar essa alegria. Então, olha só como uma oficina de teatro nos ajuda a trabalhar a convivência, a comunicação. E a competência e comunicação. Né? E, além disso, além de, por si só, nos ajudar a trabalhar, o tema dessa peça teatral também fala sobre expressar nossos sentimentos, expressar nossas opiniões, saber dizer, olha, isso que você fez eu não gostei. Eu me senti mal por causa dessa brincadeira que você fez. Se um menino, uma menina, um adolescente sai do nosso grupo com esse nível de autonomia para chegar e dizer eu não gostei do jeito que você me tratou, você simplesmente ajudou essa pessoa a colocar limite nos outros. E a gente sabe, quem aqui faz terapia, sabe que é difícil a gente colocar limite nos outros. E a partir daqui, de uma atividade, a gente consegue comunicar os nossos limites, comunicar os nossos sentimentos. Outro exemplo, bora bem aqui do ladinho. Eu com a cidade. Usando o mesmo livro, Raul da Ferrugem Azul, a gente também consegue trabalhar o eu com a cidade. Porque, para quem não conhece, quem for ler esse livro, num dado momento, o Raul passeia pela cidade. Ele pega um ônibus, ele vai para o alto do morro, depois ele vai para a casa de uma pessoa idosa, depois ele vai para a casa de um colega, ele circula pela cidade de ônibus.
E ele interage com os personagens da cidade. Ele olha para a pessoa em situação de rua, ele olha para o semáforo, ele olha para o guarda de trânsito, ele olha para o motorista, enfim. E esse mesmo livro que nos ajudou a trabalhar a competência comunicação também pode nos ajudar a trabalhar a competência apropriação, que é aprender a reconhecer e preservar o bem comum e brincar nos espaços públicos e aproveitar o local que foi construído para todos. Porque é, de fato, uma atividade, né, um fazer que o personagem faz ao longo da história. Então, olha só que como não é necessariamente difícil a gente trabalhar as competências, como não é necessariamente impossível que a gente coloque intencionalidade no nosso fazer. Deixa eu diminuir aqui. E aí vocês vão ver, gente. E aí vocês vão ver uma coisa. Todas as competências do serviço de convivência, esse cartão de competências ele é estruturado dessa forma. Ele tem as competências, ele tem os eixos que estão na vertical, né? Cada eixo tem uma caixinha com as competências e com as habilidades associadas a ela. Aí a gente só pode dizer que trabalhou uma competência se no nosso fazer nós trabalhamos as habilidades associadas à competência. Tá? Se for muita coisa, me fala que eu posso explicar. E aí é um documento bem grande, tá bom? Ele é bem extenso. E aí você pode acessar a matriz de competências, o cartão de competências, por esse QR Code que está bem aqui. Se você tiver já as orientações técnicas do serviço, aí em PDF, é o anexo, lá na última página das orientações técnicas do serviço de convivência, tem um cartão inteiro para você escanear. E aí você vai conseguir olhar aqui as competências com um pouco mais de calma. E o que eu quero trazer aqui agora, nessa meia horinha que a gente tem? Eu quero que a gente pense o seguinte. Existem algumas formas da gente trabalhar, fazer o planejamento a partir das competências. Existe uma forma que é a forma transversal. E existe a forma que é a forma vertical. Já vou explicar. O que seria a forma transversal? A forma transversal é aquela na qual, em um percurso de 1 mês, de 2 meses, de 6 meses, nós trabalhamos diversos eixos ao mesmo tempo. Por exemplo, eu acabei de dar o exemplo do livro Raul da Ferrugem Azul, dando uma proposta de uma oficina de teatro. Então, e eu mostrei para vocês que numa oficina de teatro, Raul da Ferrugem Azul, eu conseguia trabalhar tanto o eixo eu com os outros, competência comunicação, quanto o eixo eu com a cidade, competência apropriação. Vocês estão me acompanhando? Porque a gente leu um livro, a gente fez uma oficina de teatro, montamos uma peça a partir da história daquele livro e trabalhamos, né, a partir dos processos grupais de arte e educação, de oficina, tivemos a oportunidade de trabalhar habilidades de comunicação e habilidades de apropriação. E aí, aí vocês pensam que é fácil fazer uma montagem teatral? Você acha que vai ser... Hoje é sexta-feira. Não, adorei. Vou fazer uma peça de teatro com as crianças. Segunda-feira está pronto. Você acha que é rápido desse jeito? Não é rápido desse jeito. Né? Mas vamos dizer assim, que ao longo de 4 meses, você conseguiu, o grupo comprou a ideia, o grupo gostou da ideia, e vocês vão se apresentar no Natal a peça Raul da Ferrugem Azul. Vocês vão fazer essa apresentação depois de 4 meses. E aí, no final desses 4 meses, você vai chegar e dizer, nesse percurso de 4 meses, trabalhamos 2 eixos, eu com os outros e eu com a cidade. O livro também permite muitas outras análises. Você podia trabalhar a autoestima, porque o Raul fica se achando feio
quando ele se vê cheio de ferrugem. A Estela, aquela menina negra, ela diz que ela se acha linda, com as ferrugens amarelas dela. Enfim. Você também conseguiria trabalhar a autoestima. Você conseguiria trabalhar a empatia, que tem cenas de bullying no livro, né? E essas cenas de bullying podem ser discutidas depois. Você conseguiria trabalhar diversas coisas. Por isso que é transversal, porque você atravessa todos os eixos, ou alguns eixos, mais de um eixo de uma vez. E existe uma outra abordagem, que é possível, que é a abordagem vertical. Você vai aqui no eixo eu comigo e se aprofunda nele. Você vai trabalhar só o eixo eu comigo ao longo dos 2, 3, 4, 6 meses de percurso. Aí você vai trabalhar no eu com quem cuida de mim e você vai mergulhar no eixo 2. Você vai se aprofundar nele. Não existe forma certa ou forma errada. Obviamente. O que é que vai pautar isso? O que é que vai decidir qual que é a abordagem que você vai ter? O contexto. Lembra que eu comecei com Paulo Freire falando sobre contexto? Então, se o que está gritando no território são demandas de convivência, de respeito, de sociabilidade, de comunicação, de convivência não violenta, talvez valha a pena você e a equipe de educadores pensar em um percurso que se aprofunde, que mergulhe no eu com os outros, na convivência, nessa leitura mais profunda da convivência. Se você vê que essa é uma demanda que existe, mas que ela não está tão predominante assim, né, isso você vai saber na observação do grupo e também escutando o que as pessoas dizem, né, dando o exemplo lá do projeto Paz e Luz, que falou que, como era mesmo o projeto Paz e Luz, que alimentação, educação, eles se identificaram com os eixos, não é isso? Educação, cultura e alimentação. Né? Foi feita uma escuta e viu-se essas demandas. Como é que vocês analisariam essas demandas de educação, alimentação e cultura dentro desse cartão de competências aqui? A gente consegue olhar essas demandas muito aqui na questão da garantia de direitos, porque as pessoas têm direito à educação, têm direito ao acesso à cultura, têm direito ao acesso à cidade, aos espaços culturais, aos espaços públicos, têm direito a ter uma educação de qualidade, têm direito a ter uma alimentação de qualidade. Então, a gente conseguiria, talvez, olhar, estou falando superficialmente, né, porque eu não fui eu que participei desse processo de mediação, mas olhando só para aquilo aqui que o projeto Paz e Luz trouxe, a gente conseguiria entender que se encaixa muito no eixo eu com a cidade, competência, direitos e deveres. Dá para a gente fazer essa leitura. E aí, talvez, nesse contexto, valeria a pena a gente se aprofundar, fazer uma prática, né, um planejamento vertical. Então, a gente se aprofunda nele, mergulha em um eixo. Mas, talvez, né, dependendo do que foi escutado, do que foi concluído nesse processo de conversa, talvez valesse a pena a gente trabalhar alguns outros eixos ao mesmo tempo. Então, é uma prática transversal. E aí eu quero que vocês pensem aqui comigo, eu quero que vocês coloquem aí no chat se vocês... Como é que vocês têm organizado o processo de trabalho de vocês? Agora, para escutar vocês, temos 60 e tantas pessoas aqui. Eu quero entender como é que vocês, atualmente, têm organizado o processo de trabalho. Se os eixos são uma coisa nova para vocês, eles são lá de 2022, não faz muito tempo que os eixos foram instituídos, esses eixos foram instituídos, né? Mas antes desses tínhamos outros. Ou vocês trabalham de uma forma mais livre, sem necessariamente trabalhar com essas frentes? Como é que vocês organizam o processo? Só para eu entender. José Arthur, você me ouve? Escuta. Oi, a Letícia da Capemisa. Queria pedir desculpas que eu tive um problema técnico aqui, mas eu já voltei
Tava esperando você concluir para te avisar, tá? Precisando, eu tô aqui. Tá certo. Mas e aí, gente? Eu queria escutar o que vocês têm a dizer. Alguém pode socializar comigo? Como é que vocês têm organizado o processo? Eu posso, aqui tá me ouvindo bem, José Arthur? Escuto. Boa tarde, eu sou Adriana Fonseca, estou representando o Instituto Consuelo Pinheiro, né? E comecei há pouco tempo a fazer uma assessoria pedagógica para uma reestruturação que vai ser feita, exatamente porque a gestão do Instituto identificou a necessidade de reavaliar exatamente como está sendo trabalhados os caminhos de planejamento no Instituto e se isso de fato está atendendo, você tocou num ponto muito importante logo na primeira metade, se está atendendo a demandas, necessidades reais dos grupos de usuários, né? Alguns pontos, assim, hoje que a gente já identificou e você até citou. Um deles, por exemplo, as datas especiais, né? Que muitas vezes o calendário do ano é muito organizado com eventos pontuais, e a gente começou a se questionar se da maneira certa aquilo está atendendo o que a energia dos grupos, o que o ritmo dos grupos, o que a gente percebe que os usuários, que as crianças estão precisando. Então, eu já saio daqui com uma reflexão muito importante, né? Porque muitas vezes a gente tem aquele tema do mês, que nas escolas é muito usado, a gente fica, mas não é aquilo que realmente a gente sente que vai gerar uma mudança comportamental. E a questão dos eixos, né, que eu achei aqui muito interessante, eu não conhecia esse cartão, né, já saio daqui levando, porque me fez refletir exatamente o quanto, você falou uma coisa importante, olha, o percurso não é tema, não foi isso? E assim, dentro de um eixo podem ter vários temas, para que eu trace esse percurso dessa necessidade, né? Qual é o eixo que aquele grupo, que os grupos estão precisando ali mais intensamente. Então, hoje, assim, o que eu quero interagir é que eu estou te ouvindo e fazendo uma reflexão de quantas vezes, como é tudo muito corrido, e existe muita boa vontade, os oficineiros estão ali, saem, né? Cansados no final do dia, mas que às vezes a gente fica um pouco mecanicamente naquela programação anual, que são os eventos, as datas especiais e aquela oficina que já vem pronta. Realmente, ela já vem pronta e talvez não haja essa pausa de reciclagem para pensar, que são as pausas de reciclagem, né, na organização anual. O que os meus usuários estão realmente precisando. Talvez o que eles precisaram 1 ano, 2 anos atrás e que deu certo com a renovação, com a chegada, que é o que está acontecendo muito, há um fluxo de chegada de novos usuários, novos projetos, talvez já não seja mais a necessidade atual. Então, o que deu certo há 1 ano, 2 anos atrás, talvez precise mudar. Então, assim, na verdade, eu não queria nem dividir como né, que é uma instituição de muitos anos, né, mais de 50 anos, e a gente está nesse momento de se abrir para repensar, né, e melhorar, e talvez reciclar alguns caminhos. E eu acredito que hoje você traz aqui uma coisa importante, essa escuta, o que funcionou até 1 ano, 2 anos atrás, por uma mudança do público, por uma alteração natural, de repente precisa ser revista. Né? Então, eu acho muito interessante. E é isso, uma socialização para dividir um agradecimento aí desse despertar a partir desse cartão de competências aí, muito interessante mesmo. Agradeço. Eu vou comentar, mas eu queria escutar a Eliana primeiro. Legal. Quero primeiro agradecer, né, a Capimisa por essa oportunidade da gente estar aprendendo e colhendo mais alguns conhecimentos. Então, parabéns, Capimisa, e também o professor pela sua colocação belíssima. Eu sou presidente da MAP, trabalho na coordenação, e uma das coisas que você citou sobre a questão do percurso, planejar, todo tempo eu estou falando sobre essa questão do planejar,
E toda vez que a gente planeja, a gente vai ter menos dificuldade, menos erros, mais acertos. E não, para mim, essa questão do cartão de competência, já tinha ouvido falar, sim, inclusive em uma das lives da Capemisa, falando sobre o serviço de convivência. E o que eu quero contribuir é assim, essa oportunidade que a Capemisa está dando, e que na sala, não sei quantas pessoas estão agora, mas aos profissionais que vão estar aqui, que busque realmente essa questão do conhecimento para que possa desmistificar dentro do seu trabalho, uma organização, escola, sei lá, onde você estiver atuando, porque hoje um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando é a mão de obra qualificada. A gente está falando todo o tempo que a gente precisa melhorar, que a gente precisa melhorar, 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 mas ninguém melhora se não tiver o conhecimento, se não tiver o planejamento, se não tiver as ações para conhecimento das ações para colocar em prática. Então, hoje, por exemplo, para mim, conseguir uma equipe para trabalhar na instituição, uma das coisas que eu vou pedir é experiência, porque a experiência vai realmente dar um norte à instituição. Essa questão que você falou sobre os temas, né? A gente aqui trabalha também muitos temas. Eu sou da MAP Social, viu, gente? Segue aí a gente no Instagram, @MAP Social. Você vai estar contribuindo com a gente também. Mas a questão dos temas, a gente pode modificar. Eu acredito que os temas, os meses temáticos, é um norte, é um norteador, ali um trechozinho, como é seu nome? Rafael, não, como é seu nome, professor? José Arthur. José Arthur, eu estava aqui procurando seu nome. Como você colocou uma coisa básica, eu já até copiei, fui lá enquanto você falava, copiei e coloquei no chat o nome do livro que você falou, o Raul, né? O Raul da Ferrugem Azul, tá aí já no chat, já coloquei, para que o pessoal possa retirar, né? Também no GovBR também tem um caderno todo de 160 páginas falando sobre o serviço de convivência e vai ter esse cartão também de competência e outras ações também. Então, minha palavra é, é essa aí, é planejar. Que eu acho que o tema, você falou uma coisa, mas se você pegar o Raul da Ferrugem Azul e não planejar uma ação como você colocou, a peça que tudo nós queremos é imediato. Você falou uma coisa claríssima, ou seja, vai começar hoje, vai fazer a peça segunda-feira. Não é assim. A gente vai ter que trabalhar os meses, e é daí que a gente vai descobrir como essas crianças estão, o que elas estão enfrentando, as dificuldades que elas estão tendo. E assim, qualquer coisa que a gente faz, até um copo, falando sobre um copo com água num serviço de convivência, vai ter algo para a gente trabalhar. Vai ter algo que a gente vai poder desfrutar e eles também vão poder falar. Ao primeiro momento que diz, eu estou com sede. Acho que já começa daí, boa tarde. Como é que você está? A gente tem a roda de conversa. E para mim, querido professor, vou te dizer uma coisa do mais profundo do meu coração. Eu amo o que eu faço. E assim, eu sempre começo a minha semana perguntando às minhas crianças, como criança e adolescente, como foi o seu final de semana? Então eu quero te ouvir, eu quero te escutar. Mais que eu quero fazer, eu quero te ouvir. E eu vou bater nessa tecla sempre, porque eles vão falar e eu vou conseguir descobrir o que ele conviveu durante a semana, com o que ele passou, o que ele fez, aonde ele foi, o que ele não foi, o que ele queria ter feito e o que ele não fez, e o que ele comeu, e eles contam tudo, até o que eles comeram. Então, isso é para mim maravilhoso. Acho que a primeira fala das crianças é a gente colocar a criança adolescente e aí idoso, o que que você está fazendo? Eu quero te ouvir, é escutar. Eu acho que começa por aí. Minha contribuição é essa, e assim, parabéns, Capemisa, de novo, e estou aqui à disposição na MAP Social. Beijo grande para vocês, tchauzinho.
deixar que outros falem. Gratidão, Mariana. Eu não sei quem é que veio depois, se foi a Jéssica ou se foi a Fernanda. Foi a Jéssica. Jéssica já tinha levantado a mão lá atrás. Aí, quando você estava explicando, José Arthur, aí agora levantou de novo. Tá certo. Jéssica, não nós dá. não estamos te ouvindo. O som Tá está saindo chiando. robótico, com chiado. É, Não dá para te ouvir. não dá para ouvir. Tá um pouco Não. chiado, viu? Não dá para Não dá. ouvir. Você tem um fone aí, de repente com fone sairia melhor. Não, tá Não, péssimo. não. De repente, escreve no chat. Vou Escreve no escrever. chat, Jéssica, porque não dá, não tá dando. Enquanto a Jéssica escreve, Fernanda. Fernanda Rodrigues. Melhorou, pessoal? Você consegue ouvir? Agora sim, Jéssica. Jéssica, aí, pode falar. Ótimo. Então, boa tarde. Meu nome é Jéssica, eu falo aqui de Passa Quatro, Minas Gerais. Eu sou assistente social, estou representando a instituição Lar Fabiano de Cristo. Estou aqui com a Dora e a Maria Eduarda, que é educadora social. E nós gostaríamos de colocar que nós estamos trabalhando o serviço de forma de percurso a partir de... E a gente já conhecia o cartão de competências, nós temos uma dúvida, que é com relação ao cartão de competências para os demais ciclos de vida, porque esse cartão ele vem para o ciclo de vida de 0 a 6 anos, né? Embora a orientação inicial é que a gente utilize para os outros ciclos, mas eu gostaria de saber se já existe algum material atualizado para os demais ciclos de vida, porque aqui na instituição nós trabalhamos com todos os ciclos, até pessoas idosas, adultos, jovens e etc. Tá bom? Muito obrigada. Tá. Eu só vou escutar a Fernanda e aí eu te respondo, tá? Tá digitando a Fernanda? Tá bom. Bom, então vou responder primeiro a Jéssica. Pois é. Aí entra uma falha que nós temos enquanto política de assistência, é que nós não temos muitas orientações técnicas para serviço de convivência, gente. A orientação técnica mais atualizada que nós temos é 2022, o 0 a 6. Para serviço de convivência de pessoa idosa, nós estamos ainda com as orientações de 2012, para vocês pensarem. 2012, que nunca saiu da versão preliminar, nunca foi publicada essa versão preliminar. Então, de fato, pessoa idosa, nós temos um material que tem quase 15 anos. E criança, de 6 a 9, nós temos um material que de 6 a 15, na verdade, nós temos um material que ele tem 10 anos, mas o próprio material reconhece a sua fragilidade, vamos dizer assim. Essas orientações técnicas do serviço de convivência de 6 a 15, vocês imaginam, né, gente? 6 a 15 anos. Como é que você vai fazer uma atividade para um menino de 6 e para um adolescente de 14? Não dá. A gente divide esse ciclo de vida em frações ainda menores. Eles nos prometeram, Jéssica, que seria publicado a versão oficial do 60+, um de 6 a 9, um de 10 a 14 e um de 15 a 17. Mas nós nunca tivemos, nunca saiu do papel